nós nos referimos a ligações químicas, o que é que nós temos que lembrar? A natureza ela tem, na nossa tabela periódica, catalogado pouco mais de 100 elementos. A gente tem uma infinidade de substâncias. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque os elementos se combinam, eles se unem, eles se agrupam. Essas situações de agrupamentos, de composição, se dá através das ligações químicas. Cada característica de ligações será abordada nessa aula para que você possa relembrar junto comigo o que é que esses elementos buscam fazer. Na verdade, o que os elementos procuram fazer, o que os átomos procuram fazer, é buscar a sua estabilidade. E essa estabilidade ela se dá quando assume a mesma configuração de um gás nobre. Lá na tabela periódica, o gás nobre está bem aqui, ó, na última coluninha. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos possuem 8 elétrons na última camada. Essa última camada é chamada de camada de valência. O único que não tem 8 elétrons é o hélio, só tem 2. E aí o que é que a gente vai fazer? Nós iremos encontrar, vamos buscar e vamos encontrar isso, elementos que procuram se unir para conseguir essa tal estabilidade, que a gente conhece como também teoria do octeto. E a primeira forma que os elementos químicos, os átomos especificamente, encontram para obter essa estabilidade é através da ligação iônica. Aqui eu poderia estar falando um montão sobre as ligações iônicas novamente, mas eu já expliquei com detalhes na aula passada e eu vou te dizer o seguinte: para eu saber quando existe ligação iônica, eu preciso lembrar de uma palavra-chave. A palavra-chave da ligação iônica é transferência. Quando nós temos transferência de elétrons, a gente está diante de uma ligação iônica. Como assim, Vanks, transferência? Vou juntar um elemento que quer ganhar elétrons com alguém que quer perder elétrons. Eu vou fazer, por exemplo, ó, juntar um metal, que é um grande doador de elétrons, com um não metal, que não tem a característica de doar elétrons, ele tem a característica de receber. Como é que eu consigo visualizar isso na prática? Na prática, você deve olhar para os elementos de cada composição. Normalmente, os doadores são os elementos da família 1A, 2A, 3A. A família 1A cede um elétron, a família dos metais alcalinos. A família 2A cede 2 elétrons, a família dos alcalinos terrosos. A família 3A cede 3 elétrons, a família do alumínio. Então, o que a gente vai fazer? Entender que quando aparecer um elemento como esse, que é um metal, ele é doador. E aí, ele vai procurar quem? Obviamente, numa ligação iônica, o doador de elétrons vai procurar quem quer receber. Então, quem recebe elétrons? Normalmente, quem vai receber esses elétrons são os elementos da família 5A, da família 6A e da família 7A. Lembrando, se a busca é 8 elétrons, quem é da família 5 tem 5 elétrons na camada de valência. O que é que ele precisa? Ele precisa completar 8. Então, ele vai fazer o quê? Ele recebe 3. Família 6A, também conhecida como a família do calcogênio, que é a família do oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, que está lá na tabela, na família de número 16, que é a família 6A, o que é que você faz? Recebe 2. Completar 8. A família 7 vai receber quanto? A família 7 recebe 1 elétron. Então, fica bem claro, bem definido aqui para nós o que é uma ligação iônica. Ligação iônica é aquela ligação que acontece com a transferência de elétrons. Famílias dos metais, doadoras de elétrons, dos não metais, receptores de elétrons. Família 1A, 2A e 3A cedem, respectivamente, 1, 2 e 3 elétrons. Família 5, 6 e 7 recebe, respectivamente, 3, 2 e 1 elétron. Vamos agora colocar alguns exemplos para facilitar a sua visualização. Ó, vou colocar alguns exemplos aqui, e aí você vai entender, olhando para o composto, por que é que ele é uma ligação iônica. Olha só, vou colocar aqui o KCl, Al2O3, CaO. Vamos entender. Quando você olhar para esses compostos, aqui eu coloquei para você o cloreto de potássio,
dióxido de alumínio e o óxido de cálcio. Como é que eu vou saber que tipo de ligação que existe entre eles? Preste atenção. O nosso amiguinho cálcio, potássio, é da família 1. O nosso amiguinho cloro é da família 7. Ora, se um é da família 1, cede elétrons. O outro é da família 7, recebe. Então, essa aqui é a ligação iônica. O alumínio, você vai olhar lá na tabela, encontrar que ele é da família 3. O oxigênio da família 6. O alumínio é doador de elétrons. O oxigênio recebe elétrons. Se um doa e o outro recebe, também é ligação iônica. E no óxido de cálcio, Vargas? O cálcio é da família 2A, metais alcalinos terrosos. O oxigênio da família 6. O cálcio cede 2, o oxigênio recebe 2, ligação iônica. Então, meus queridos amigos, a relação da ligação iônica é metal com não metal. A característica principal, a transferência de elétrons. Todas as oportunidades que aparecerem para verificar que tipo de ligação, olha o composto, vê qual é a família de cada átomo e você descobre qual é a ligação. Primeira ligação, ligação iônica. Agora eu vou te apresentar a segunda ligação, tá? A segunda ligação que eu vou trabalhar com você é a ligação covalente. Nós temos dois tipos de ligação covalente. Elas serão divididas em ligações covalentes normais e as ligações dativas. Nós vamos fazer separadamente aqui cada uma delas, tá? Ligação covalente comum ou normal. O que a gente vai ter que saber em relação a estas ligações covalentes? Muito simples, o seguinte. O que foi que eu falei para você com relação às ligações iônicas? O que eu falei para você? Eu falei para você que nas ligações iônicas existe transferência de elétrons. Na ligação covalente, sabe o que existe? A palavra-chave é essa daqui, ó. Compartilhamento. Vargas, quer dizer então que lá na iônica, um doa e outro recebe. E na covalente, os dois querem ganhar. Muito bem. Quem é que gosta de ganhar elétrons? Os não metais. Então, você vai juntar um não metal com outro não metal. Existe também a possibilidade de você juntar um não metal com hidrogênio. Também vai formar para nós uma ligação covalente. Dentro dessa estrutura, eu vou te apresentar aqui, você vai lembrar que quem gosta de receber elétrons são as famílias 5A, 6A e 7A. Acrescente aqui a família 4A. Quem é essa família 4A, Vanks? A família 4A é a família do carbono, tá? O hidrogênio é de que família, Vanks? O hidrogênio não tem família. O hidrogênio ele participa aqui, porque como o hidrogênio só tem um elétron, ele necessariamente vai precisar ganhar um elétron. Então, ele precisa ou ganhar ou compartilhar um elétron, ele vai estar junto de um não metal numa ligação covalente. Qual a diferença, então, da ligação covalente comum ou normal da ligação ativa ou coordenada? Eu vou mostrar para você agora. Antes disso, eu vou lembrar para você que existe uma representação chamada representação de Leves, que facilita muito a gente entender essa história de ligação. Eu vou colocar aqui um exemplo de alguns elementos para que você possa visualizar o tipo de ligação que existe aqui. Vamos lá. O elemento cloro é da família 7. Você vai ter que visualizar isso na tabela. Quem é da família 7 faz o quê? Recebe. Então, você tem dois elementos que querem receber. Dois elementos da família 7. Então, essa ligação aqui é o quê? Covalente. Carbono e oxigênio. Carbono da família 4, oxigênio da família 6. Ambos querem o quê? Ambos querem ganhar elétrons. Também ligação covalente. Hidrogênio da família 5, e o hidrogênio não tem família, mas a gente sabe que ele precisa de ganhar elétrons ou compartilhar. O hidrogênio junto com o não metal sempre é ligação covalente comum ou normal. Então, aqui são situações de ligações covalentes. Bom, o que a gente precisa aprender é que as ligações covalentes podem ser comuns ou dativas, mas para eu fazer a diferença entre elas, eu vou precisar fazer a representação de Leves. Vanks, quem é o tal de Leves? Leves, químico que nos ensinou a fazer uma distribuição de tal maneira, a gente coloca os elétrons da última camada representados, facilita visualizar isso. Ó, representação de Leves.
Olha só como vai facilitar. Os 3 exemplos que eu lhe dei. O primeiro deles foi qual? Cl2. Então, vamos lá. Preste atenção. Cloro é da família 7, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer o cloro aqui com outro cloro. E vou colocar aqui os elétrons que esse camarada possui. Quem é da família 7 tem 7 elétrons na última camada. Então, você vai juntá-los em pares. 2, 4, 6, 7. Para diferenciar os elétrons do outro cloro, eu vou colocar um X. 2, 4, 6, 7. Olhe para o centro aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão compartilhando elétrons. Essa estrutura aqui é uma ligação covalente comum. Esse elétron aqui é do cloro, ele não está dando para o outro. Esse X aqui é do segundo cloro, ele também não está dando. O que eles estão fazendo? Eles estão compartilhando, eles precisam. Então, o que eles fazem? Vamos juntar. Eu preciso juntar os meus elétrons com os elétrons do outro para eu poder ficar com 8. E aí, isso aqui a gente representa assim, meus amigos. Ó, cloro, assim que é a valência, cloro. Pronto. Essa daqui é a ligação covalente comum ou normal. Aí você pergunta para mim, o que é que ela é covalente comum ou normal, Vanks? Na ligação covalente comum ou normal, os elétrons formando par, os dois átomos ajudam. O cloro dos elétrons representado por ponto, cedeu um elétron. O cloro representado pelo X, cedeu um elétron. Para que ele cedeu? Para doar? Não, ele cedeu para compartilhar. Então, é assim que ele vai proceder. Ah, rapaz, então eu entendi, vou fazer mais. Claro que vai. Ó, vou pegar aqui um segundo composto, eu coloquei 3 exemplos lá para você. Vou pegar aqui o dióxido de carbono, ó, CO2, vou fazer a mesma coisa com ele. O que eu tenho que saber? O carbono é da família 4A. 4A. E o oxigênio da família 6A. Bom, como é que a gente vai fazer um composto que tem 3 elementos? Você vai fazer o seguinte. Você vai escrevê-lo, assim, ó, o elemento sozinho no centro. E coloca o oxigênio de um lado, o oxigênio do outro. Quantos elétrons possui o elemento da família 4? 4 elétrons. Da família 6? 6. E você vai representar só da última camada? É. Começa pelo centro. Coloca em pares, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui são os elétrons do carbono. Quantos ele precisa, Vanks? Para ficar estável? 8. Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar com esse oxigênio aqui da esquerda, ó. Tem 6, ó. 2, 4, 6. Você consegue visualizar? Esse nosso amigo oxigênio da esquerda já tem 8? Ó, 1, aqui é 1, 2, 1, 2. Eu não vou riscar, porque senão vai confundir na hora de você estudar. Tem 2, 4, 6, 8. Vamos lá para o outro. 2, 4, 6. Aqui são 6 dele. Com os 2 que estavam aqui, o que aconteceu? Ambos ficaram com 8. Ambos oxigênios com 8, o carbono também com 8. Então, aqui, como é que ia ficar a representação dessa estrutura? Oxigênio, cada parzinho uma valência, ó. Uma dupla ligação, carbono, uma dupla ligação, carbono. O que está acontecendo aqui? Os dois ajudaram. O oxigênio cedeu um elétron para formar o par, o carbono cedeu um elétron para formar o par. Cuidado, quando eu digo que cedeu um elétron para formar o par, eu não estou doando. Quem doa é ligação iônica. Aqui é compartilhamento. Não esqueça, ligação covalente, a palavra-chave é compartilhar. Antes tu vai dar mais um exemplo, eu citei 3 exemplos, eu vou fazer todos 3 para que você fique craque nessa história de ligação iônica e ligação covalente. O terceiro exemplo que eu dei para vocês foi a amônia, NH3. O nitrogênio é da família 5A, e o hidrogênio, todos nós sabemos, não vai ter família. Então, o que você vai fazer? Nitrogênio, coloca no centro, aí você coloca assim, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu posso colocar em cima, em vez de ser na parte inferior? Pode. Quantos elétrons tem o hidrogênio, amigos? O hidrogênio só possui um elétron, só um. Você faz assim, ó. Coloca um elétron aqui para ele, um elétron aqui para este, um elétron aqui para esse. O nitrogênio tem quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons ficou o hidrogênio? 2. O nitrogênio, 8. Ambos estão estáveis. Mas não é teoria do octeto? Por que o hidrogênio não ficou com 8? A estrutura que me permite estabilidade é a estrutura configurada do gás nobre.
E nós temos um gás nobre, que é o hélio, que só tem 2 elétrons, então está ótimo para o hidrogênio. Como é que ficaria essa representação? Hidrogênio, 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 hidrogênio. Estas ligações são todas covalentes comuns. Qual é o segredo da ligação covalente comum? Os dois ajudam a formar um par de elétrons. Tudo bem? Bom, agora eu vou te apresentar a segunda forma de ligação que a gente possui aqui, a ligação covalente dativa. Ligação covalente dativa, também conhecida como covalente coordenada. Tanto faz chamar dativa como coordenada. Como a comum, tanto faz chamar comum como normal. Bom, o que acontece na ligação dativa coordenada? Precisa compartilhar? Sim, precisa compartilhar. Então é a mesma coisa da comum? Não, não é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Você vai fazer junto comigo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Não é a mesma coisa, tá, meus amigos? Não é a mesma coisa. Coloquei aqui 3 óxidos: dióxido de enxofre e monóxido de carbono. Vou fazer as mesmas coisas. O primeiro passo para fazer um exercício, para saber a sua característica de ligação, é ir lá na tabela olhar as famílias. Esse moço aqui é da família 6A, esse aqui também é da família 6. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o enxofre, vou colocar no meio, vou colocar um oxigênio de um lado, colocar um oxigênio do outro. E vou marcar os elétrons. Você sempre deve começar pelo do centro. Então, vamos lá. Quantos elétrons tem o enxofre? 6, que é da família 6A. Ó. 2, 4, 6. Quantos elétrons tem o oxigênio? 6. Vou marcar com X. 2, 4, 6. Vamos contar os elétrons desse oxigênio. Quantos já tem? 2 aqui na esquerda, 2 lá em cima. 4, com 4 aqui no meio, 8. Pronto, está estável. Vamos contar os do enxofre. Quantos elétrons tem no enxofre? 2, 4 aqui no centro, 2 lá em cima, 6, mais 2 aqui, 8. Pronto, está estável. Se eu colocar elétrons aqui, o que vai acontecer com o enxofre, amigos? Ficar com 10, então não pode. Entendi. Eu não vou colocar elétrons mais aqui. Por quê? Por que eu não vou colocar mais elétrons? Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Por que eu não vou colocar mais elétrons? Porque se você colocar elétrons compartilhados aqui no enxofre, o enxofre de 8 vai passar para 10. Eu não posso ter 10, eu preciso só 8. Quantos você tem para colocar nesse oxigênio da direita? 6. Então, aqui, 2, 4, sempre em pares, 6. O que você observou? Com quantos elétrons ficou o terceiro oxigênio? Com 8. Ele está usando aqui do meio, está usando bem aqui. Mas eu estou percebendo, ele está usando o par de elétrons entre ele e o enxofre, mas ele não ajudou em nada. Pois é, exatamente isso que eu queria te falar. A ligação dativa, os elementos que são compartilhados, os dois pertencem a um só. O outro não ajudou em nada. Olha aqui, ligação entre o oxigênio e o enxofre, eles formaram um par ajudando, esses aqui são covalentes comuns, 2 tracinhos das valências. Só que aqui ele não ajudou, o enxofre ajudou sozinho. Quando existir ligação dativa, você vai colocar uma flechinha de quem são os elétrons para quem está fazendo uso. Olha aqui. O que eu tenho nessa estrutura do dióxido de enxofre? Aqui, 2 ligações covalentes comuns e uma ligação covalente dativa. A segunda situação que eu coloquei, SO3, dióxido de enxofre. Quais são as famílias dessas crianças aqui? Me ajude. As famílias dessas crianças são 6A e 6A. Vamos, agora tem muitos, não tem problema. Coloca o enxofre no meio, coloca o oxigênio de um lado, coloca o oxigênio do outro lado, coloca o oxigênio embaixo. Pronto. Comece a marcar os elétrons por onde? Pelo do centro. Quantos elétrons ele tem? Família 6A? 6. 2, 4, 6. O oxigênio aqui da esquerda, ele também tem 6. 2, 4, 6. Você consegue visualizar que esse primeiro oxigênio já está estável? Em 8, pode contar. 2, 4, 6, 8. E esse enxofre aqui já está estável também. 4 entre ele e o oxigênio, mais 4 que ele tinha, 8. Bom, então eu não posso colocar ninguém entre os 2 oxigênios que restaram. Não. O que eu vou fazer? Só coloco os 6 deles ao lado. 2, 4, 6. 2, 4, 6.
Ah, entendi. Como é que fica a representação? Veja, oxigênio, dupla, enxofre, uma flechinha porque aqui é dativa, outra flechinha porque aqui é dativa. O que é que eu tenho aqui? Na esquerda eu tenho duas covalentes comuns e na direita e na parte inferior, ligações covalentes dativas. É assim que eu devo proceder. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo para fechar. Esse é o último exemplo que eu vou fazer aqui para você. Qual é a família do carbono? A família do carbono é a família 4. A família do oxigênio é a família 6. Então, de cara, o carbono precisa compartilhar 4, o oxigênio precisa compartilhar 2. Coloca aqui o C e coloca o O. Bom, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos pensar. Vamos pensar. Quantos elétrons o oxigênio tem? Quantos elétrons? 6. Então, vamos aqui, ó. 2, 4, 6. Isso aqui resolveria a vida do carbono? Resolveria a vida do carbono isso aqui? Não. Não resolve a vida do carbono. Por que não resolve a vida do carbono? Porque o carbono precisa de 4. O carbono precisa de 4. Então, não vai servir para ele essa situação. Ó, olha o que vai acontecer aqui. O carbono precisa de 4 elétrons. Então, ele precisa fazer duas covalentes comuns e vai ter que ter uma dativa. Olha aqui o que vai acontecer. Está aqui os dois elétrons. Do carbono. 2, 4. Precisa de 4. O que você vai fazer? Presta atenção. Eu vou pegar os elétrons do oxigênio, colocar 2 aqui, mais 2 aqui. Está faltando quem? Sobra 2 ainda, porque ele tem 6, né? Olha o que vai fazer. Olha só que legal. Quantos elétrons tem aqui para o carbono? 6 ali compartilhados, mais 2, 8. Quantos tem para o oxigênio? 6 compartilhados, mais 2, 8. Isso aqui ficaria assim, ó. Carbono, tem duas ligações covalentes comuns aqui, aqui o oxigênio, e aquele par lá de cima, só quem está ajudando é o oxigênio, aqueles dois são do oxigênio. Você coloca uma flechinha saindo do oxigênio em direção ao carbono, ou seja, você tem duas ligações covalentes comuns e uma ligação covalente ativa. Então, não esqueça, o que é ligação iônica? Um doa e o outro recebe. O que é ligação covalente? As estruturas precisam compartilhar, os dois querem ganhar, não metal com não metal ou não metal com hidrogênio. A diferença entre ligação covalente comum ou normal e a ligação dativa ou coordenada. A ligação covalente comum ou normal, ambos ajudam para formar o par. A ligação covalente ativa, só um ajuda. Lembre-se daquele seu amigo, quando vai no rodízio de pizza com você, inventa de ir no banheiro na hora de pagar a conta, ou diz que esqueceu a carteira. Ele compartilha a pizza com você e não ajuda em nada. Esse é o covalente ativa, tá? Você deve conhecer algum amigo covalente ativo. Eu queria também deixar aqui, nós temos mais uma ligação que ela não é tão cobrada como as demais, mas ela existe. Como ela existe, eu, como professor, tenho a obrigação de apresentar para você. Ligação metálica, o nome já diz tudo. O que é uma ligação metálica? O nome já diz tudo, por quê? Porque ligação metálica é metal com metal. Vanks, vai ter transferência de elétrons? Não. Vai ter compartilhamento de elétrons? Também não. E o que é que caracteriza uma ligação metálica? Eu vou mostrar para você. Na verdade, a ligação metálica é você juntar muitos metais. Tá? É um aglomerado de cátions. Por que cátions? Cátions, meus amigos, são aquelas estruturas que cedem elétron. Metal gosta de quê? Metal gosta de ceder. Então, o que seria a ligação metálica? Você aglomerar vários cátions, eles estão envoltos por quem? Por um mar de elétrons. Tá? Como assim envoltos por um mar de elétrons? É um termo que a química utiliza para dizer que a quantidade de elétrons existente ela é muito grande. Tá? Quais são as características das ligações metálicas? As características dos metais. Se você quiser lembrar das características dos metais, você pega um metal que você conhece e trabalha com ele. Por exemplo, você pega o ouro, você pega a prata, você pega o alumínio, o zinco. Pega um desses aí e vai pensando neles, porque dá para você fazer todos. Vamos começar aqui, ó. Com relação aos metais, o que a gente poderia afirmar? Vamos começar pela condução de corrente elétrica. Metal conduz corrente elétrica? Sim, então ele tem condutibilidade. Ele é um bom condutor de corrente. O que mais? Maleabilidade. Antes, o que é isso? Maleabilidade? Maleabilidade, pessoal, é você transformar um determinado material em lâminas. Ductibilidade. O que é ductibilidade?
É você poder transformar esses materiais em fios. Você tem uma lâmina de ouro? Tem. Você tem um fio de ouro? Tem. Possibilidade. O que mais? Já que eu falei em ouro, os metais têm o quê? Brilho característico. Metais têm brilho característicos, né? Alguns brilham até mais do que outros. O que mais eu poderia lhe falar aqui com relação aos metais? Eles são resistentes à tração, são materiais resistentes. O que é tração? Você tracionar significa você tentar esticá-los, né? Resistentes à tração, aqui é mais uma característica importante. Você também poderia citar com relação aos seus pontos de fusão e pontos de ebulição. Possuem pontos de fusão e ebulição elevados, tá? Possuem pontos de fusão e ebulição elevados. E com relação ao estado físico, em condições normais, temperatura e pressão, eles são o quê? São sólidos. Então, quando eu falar em ligação metálica, eu vou lembrar de quê? Um grande aglomerado de cátions, né? Envoltos por um mar de elétrons, que eles chamam de mar de elétrons, alguns autores chamam de nuvem de elétrons, tá? Eu queria fazer, para fechar essa parte expositiva, uma observação importante no tocante às ligações covalentes, porque aqui a gente vai ter que fazer uma classificação, tá? Dentro das ligações covalentes, quer sejam covalentes comuns ou dativas, eu preciso também especificar se elas são de natureza polar ou apolar. Isso aqui você vai olhar para uma propriedade da tabela periódica chamada eletronegatividade. Nós já estudamos isso e eu vou lembrar de novo contigo. Eletronegatividade é a tendência do elétron, a tendência do átomo receber elétrons. Ele recebe. Eletronegatividade é a tendência de receber elétrons. Onde é que ela cresce? A eletronegatividade, meus amigos, ela cresce indo para a direita e dentro das famílias, de baixo para cima, tá? Então, quando eu falar em ligação covalente polar ou apolar, eu vou verificar o seguinte: as ligações covalentes polares, as eletronegatividades são diferentes. E as apolares, as eletronegatividades são idênticas. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para que a gente possa classificá-los como polar ou apolar. Você vai fazer junto comigo aqui, tá? HCl, H2O, Cl2, O2, HF, CH4. Pronto. Como é que eu sei, Ivan? Só olhando você é capaz de dizer se ele é polar ou apolar. Todas essas ligações aqui são covalentes. Todas as que estão aqui, todas são covalentes. Então, não tem nenhuma ligação iônica aqui? Não, todas são covalentes. Partindo da premissa aqui, que a gente já sabe que todos eles são metais com não metal com não metal, então não metal com hidrogênio, dê uma olhadinha aqui. Os átomos aqui são iguais ou diferentes? São diferentes. Hidrogênio é uma coisa, cloro é outra. Então, essa estrutura aqui é covalente? Polar. A água, iguais ou diferentes? Diferentes. Hidrogênio e oxigênio, a estrutura seria também covalente polar. Cl2. Cl2 é cloro com cloro. Isso aqui seria uma ligação apolar. O2, oxigênio com oxigênio, são iguais, apolar. HF, são diferentes, polar. Ah, entendi. Ligação polar, eletronegatividades diferentes. Apolares, não existe diferença de eletronegatividade. Agora, muito cuidado, eu vou colocar um asterisco aqui para você ver. Ó. Nas estruturas como gás metano, apesar de você ter carbono e hidrogênio, que são diferentes, as estruturas como essa aqui, todos os ligantes são iguais, ou seja, todas as estruturas ligadas ao elemento central são iguais, e não tem sobra de elétrons, isso aqui é uma ligação covalente apolar. Porque quando você faz a distribuição dos pares e as valências, você vai encontrar isso. Ó. Ou seja, todos os ligantes são iguais. Onde você olhar aqui, tudo que você olhar vai dar o quê? Carbono e hidrogênio, tá vendo? Ó? Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, onde você olhar, tudo igual, não tem nada diferente. Então, neste caso, essa estrutura será do tipo apolar. Essa aqui seria a definição das estruturas, bem como das características de cada um.